Olá, gente, muito bom dia. A paz do Senhor, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar você em todo tempo. Eu espero que você esteja aí me ouvindo bem. Eu estou aqui eu vou estar desviando um pouquinho, da câmera para a tela, que eu preciso ver como que está funcionando aqui, mas eu acredito que vai estar tudo funcionando muito bem. Então nós vamos dar sequência aí ao nosso estudo do livro de Apocalipse, um livro maravilhoso, um livro que com certeza nos ajuda a entender um pouquinho sobre os últimos dias, os eventos finais que acontecerão nesses dias em que Jesus estará voltando. Como será esse dia? Como será que vai acontecer tudo isso? O livro de Apocalipse nos aponta, o livro de Apocalipse nos direciona para isso. Então, nós vamos continuar estudando, nós paramos aqui, nós vamos falar hoje sobre as duas testemunhas e também o capítulo 14, que nós vamos estar falando sobre o Evangelho na tribulação. Isso aqui é muito importante você entender, por quê? Porque são pontos em que eu acredito e não gostaria de estar aqui passando neste momento. Mas se nós analisarmos um pouquinho mais friamente o que está acontecendo no mundo, parece que nós já estamos vivenciando esses pontos aqui que nós vamos estudar no dia de hoje. Nós vamos dar sequência ao livro de Apocalipse. Se você perdeu algum estudo, entre no nosso canal, você vai ver aí que você vai ter condições de acompanhar cada estudo. Nós vamos até o final desse livro, nós vamos até o capítulo 22 e aí nós vamos encerrar esse livro maravilhoso. E eu sei que são muitas informações, são muitas figuras, mas você precisa estar atento àquilo que nós vamos estar falando. Se você tiver alguma dúvida, comente aí no chat, que a gente vai estar explicando para você, a gente vai estar trazendo as respostas ou através do WhatsApp ou até mesmo através do vídeo que você está nesta manhã ouvindo. Então que neste dia abençoado que o Senhor fez, que nós possamos estar ligadinhos no Senhor, tá bom? Vamos então ficar firmes aí, firmes na palavra e nós vamos estudar. Mas antes de tudo isso, vamos orar, vamos colocar tudo nas mãos do Senhor. Pai, nós queremos colocar esse tempo nas Tuas mãos, nós queremos colocar esse tempo na Tua presença e pedir a Tua direção e a Tua sabedoria para que nós possamos entender cada vez mais o livro de Apocalipse, um livro abençoado, um livro maravilhoso, um livro que com certeza traz muitos ensinamentos para nos preparar para a volta de Cristo. Nos ajude, nos dê direção, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos então continuar. Quem são as duas testemunhas? Nós vamos pegar a palavra de Deus e nós vamos ler aqui alguns trechos da palavra de Deus. Está em Apocalipse capítulo 11, você vai ver esse trecho da palavra de Deus. Lá no versículo 3, as duas testemunhas mártires. Presta atenção, as duas testemunhas mártires. Olha só, darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor na terra. Se alguém pretende
causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Eu quero que você preste muita atenção, porque esse evento do sangue já aconteceu uma vez na Bíblia, lá no Antigo Testamento, quando Moisés foi incumbido da missão de tirar o povo do Egito, ali, tirar o povo escolhido de Deus, né, o povo hebreu do Egito, da escravidão. Esse fato já aconteceu também no Antigo Testamento. Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então, essas duas testemunhas, olha só que coisa interessante. Os seus nomes não são revelados na Bíblia, mas provavelmente pode ser Enoque e Elias, porque são duas pessoas que não passaram pela morte, eles foram arrebatados, né? Eles nunca morreram. E João, quando recebeu esta revelação, ele trouxe para a Bíblia, ele trouxe e escreveu isso na Bíblia, e ele colocou aqui que são as duas oliveiras, bem como os dois candeeiros. Ou seja, serão testemunhas do Senhor, serão iluminados e ungidos para falar de Deus. Mas eu quero aqui que você preste atenção, porque esse evento das duas testemunhas vai culminar no início da batalha do Armagedon. Então essa batalha vai acontecer, essa batalha tem aí um lugar já pré-definido, a gente já tem mais ou menos essa noção, mas eles serão mortos na praça, eles não serão sepultados, eles ficarão ali para que todas as pessoas possam ver. A mídia televisiva vai estar focando nessas duas testemunhas o tempo todo. E só que um fato muito interessante acontece, olha só, né? Eles vão fazer festas e depois de 3 dias e meio, essas duas testemunhas ressuscitarão e subirão para o céu. E quando isso acontecer, sabe o que vai acontecer? Vai dar o início da batalha do Armagedon. E será o terceiro ai, o terceiro e último ai que nós vamos ver aqui na face da terra. Eu espero não estar aqui para ver, porque eu não quero participar dessa batalha, porque essa batalha vai ser uma batalha muito terrível, uma batalha muito sangrenta, mas eu tenho a certeza de que Deus está já nos preparando para esses dias. Então, esse vai ser o terceiro e último ai, que é o início da batalha do Armagedon, quando essas duas testemunhas serão mortas nessa praça, elas não serão sepultadas, a televisão vai estar o tempo todo focada nessas duas testemunhas, e isso, o que vai acontecer? Isso vai trazer para as pessoas ali um evento da ressurreição, 3 dias e meio, após a sua morte, elas vão receber novamente a vida e eles estarão subindo aos céus diante dos seus próprios inimigos. E aí acontece então o evento da batalha do Armagedon, o evangelho na tribulação. E aí nós vamos ver que isso vai acontecer lá no capítulo 14. E no versículo 6 do capítulo 14 a gente lê o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, e dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, o que nós vamos entender sobre isso? O que nós precisamos entender sobre isso? Algo muito importante e significativo para a gente. Então, olha só, o evangelho eterno. Então, vai ser o aviso do juízo divino sobre os maus na grande tribulação. O evangelho será pregado em todo tempo que o anticristo estiver agindo na terra. O evangelho vai ser pregado. Só que vai ser pregado de uma forma diferente. Viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória.
E isso aqui é uma coisa interessante, não haverá trabalho missionário nesta época na terra, não haverá. Então o evangelho será pregado por anjos, a pregação será feita pelos anjos, pelos remidos que aqui estão. E é uma coisa interessante que a gente vê na Bíblia, anjo, a palavra anjo nada mais é, ela tem um significado de mensageiro, aquele que leva uma mensagem. E os anjos serão usados para levar essa mensagem para todas as pessoas que estarão aqui. Eles serão ministradores, eles serão administradores de Deus para trazer a mensagem do Evangelho para as pessoas. Você vai ver isso, e eu quero que você abra comigo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Então, olha só, é algo que a gente precisa estar atento. Não haverá o Evangelho sendo pregado, não haverá eventos missionários mais na época do anticristo, né? Mas os anjos ministradores a favor, a serviço de Deus, farão essa parte. Então, aqui, olha só, 1 Pedro 1,12 diz o seguinte, é isso mesmo? 1 Pedro 1,12. Então, olha, a eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora que vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Ou seja, nós precisamos entender que Deus vai usar todos os meios para trazer a sua palavra a todas as pessoas que estarão nesse tempo aqui, ou seja, as pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, as pessoas que estão ainda perdidas na terra. Então, isso vai acontecer. E olha só, uma coisa que a gente precisa estar entendendo. A ciência, ela vem preparando o mundo para a adoração do anticristo. Por que eu falo isso? E por que a gente permeia essa ideia? Por uma coisa muito simples. Gente, a ciência tenta explicar todos os eventos milagrosos de Deus por uma ótica científica, por uma ótica que eles procuram sempre justificar algum fato. Vou dar um exemplo aqui para você rápido. A água que se tornou em sangue, a ciência está explicando, dizendo que a água tornou em sangue é uma maré vermelha, ou seja, as algas se proliferaram de tal forma que as bactérias que se formaram na água se tornaram vermelhas, e por isso que se chama maré vermelha. Essa maré vermelha existe até os dias de hoje. Em alguns lugares essa maré existe e a água fica vermelha por causa dessa solução, dessa dissolução dessa bactéria que está nessa alga e ela fica vermelha. E essa bactéria tira toda a oxigenação da água, ou seja, os peixes vão morrer, as rãs vão morrer. Aí eles tentam explicar que as rãs que saíram do Egito e empestearam as casas dos egípcios, que invadiram o Egito, foi porque elas estavam na água, essa maré vermelha, ela veio, tirou o oxigênio dessa maré, da água, tirou o oxigênio da água, e as rãs saíram e foram para as casas do egípcio, porque ali tinha o oxigênio. Isso, não só isso, várias outras coisas. Eles estão dizendo que a coluna de fogo era um vulcão numa área entre a Palestina e a Arábia Saudita. Eles estão dizendo que a sarça que consumia era acácia, uma madeira, uma árvore que produzia acácia, que é a madeira de acácia, era produzida, não era consumida pelo fogo que saía da terra, e esse fogo eram gases extremamente inflamáveis que vinham da parte inferior da terra e eram gases vulcânicos. Ou seja, a ciência sempre está tentando explicar algo, a ciência sempre está tentando explicar alguma coisa para as pessoas. E isso é algo que a gente precisa entender e a gente precisa começar a parar de tentar resolver pela ciência algo que não é resolvido pela ciência. Não é resolvido pela ciência. Gente, isso não é resolvido pela ciência. Existem coisas que é de Deus e Deus vai estar mostrando que Ele tem poder para fazer tudo e todas as coisas. Vamos então ao versículo 8, que diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo:
caiu a grande Babilônia, que tem a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Gente, a queda da Babilônia, já vemos falando isso já aconteceu no passado, está acontecendo nos dias de hoje e vai continuar acontecendo. Ou seja, a organização política, social, religiosa da terra, ou seja, de Roma, isso vai estar caindo. Lembra que eu falei para vocês? Alguns reinos já caíram, um está de pé e ainda vai nascer um outro. Então, é isso que vai estar acontecendo nos dias atuais. Ou seja, a Babilônia enganou e seduziu todas as nações pela atração e fascinação da sua riqueza e da sua luxúria. Mas esta taça de prazer transborda, transformando-se na taça da cólera de Deus. Esta queda está escrita em 17:1 e 18:24. Ou seja, quando ocorre a queda da Babilônia, a prostituição vai aumentar, as coisas simbólicas vão acontecer e isso vai trazer muitas coisas ruins. Ou seja, a taça da cólera de Deus vai chegar na terra. Tá bom? Então preste atenção sobre isso, entendam isso, porque isso vai trazer grandes coisas e grandes consequências com relação à queda da Babilônia. Agora nós vamos ver o castigo dos adoradores da besta, ou seja, é o terceiro anjo. Está lá em Apocalipse 14, versículo 9, que diz o seguinte, vamos ler para você, eu quero ler para você essa parte, que diz o seguinte, seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na sobramão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e na presença do Cordeiro. Então, se você tiver uma caneta, se você tiver algum marcador de texto, eu quero que você marque aqui, também beberá do vinho da cólera de Deus, sem mistura. E depois você vai ler, você vai estar vendo ali, também risca também fogo e enxofre. Eu vou mostrar para você e nós vamos falar sobre isso aqui, o que significa isso nos dias em que nós estamos vivendo. O que significa isso? Então, olha só, durante a tribulação, logo após o arrebatamento, não haverá mais missionários na terra. O evangelho não será pregado aqui na terra, ele não vai ser pregado. Então, o que nós precisamos aqui entender algumas coisas importantes. Aqui fala sobre a ira de Deus sobre a terra. Então, o que acontecia aqui, o que está acontecendo aqui, é o seguinte, a pregação será feita por anjos mensageiros, anjos que vão trazer a palavra de Deus, vai ser informado para todas as pessoas, serão informados para todas as pessoas que aqui estão, e aqui nós entendemos sobre a ira de Deus. Antes da ira de Deus, Deus vai ter um plano de misericórdia, ou seja, Deus vai dar uma oportunidade para que as pessoas se arrependam. Sendo que pode ser que as pessoas se arrependam ou continue ainda dentro da sua ira, dentro da sua cólera. Por que eu falo isso? Por uma coisa bem simples, gente. Porque olha só, o reino de Deus vai ser estabelecido e para ser estabelecido vai precisar ser destruído Satanás, o falso profeta e a besta. E é isso que nós precisamos entender aqui. Então, o que significa vinho sem mistura? Naquela época, o vinho era misturado com água, e no tempo da graça e do juízo de Deus, o vinho ele vai ser dado com uma certa mistura de misericórdia. Aqui que o vinho que eu falo nada mais do que remissão de pecados, ou seja, vai ser tirado o pecado das pessoas. Mas olha só, os que estarão sendo súditos da besta, eles continuarão a viver dentro da ira de Deus. Deus continuará manifestando a sua ira para essas pessoas. E aqui nós temos que entender, nós vamos aqui
mostrar e trazer para você algo muito importante da palavra de Deus. Porque o vinho sem mistura nada mais é do que o vinho que vem para limpar, para purificar, né? E aqui representa o sangue de Cristo. E outra coisa aqui, lamento dos perdidos, e será atormentado com fogo e enxofre. Então, o fogo e enxofre são símbolos de angústia inexprimível. Símbolo de angústia inexprimível. E este castigo será infligido aos impenitentes, ou seja, aqueles que não se converteram. Então, olha só, enxofre, ao tocar o corpo, é uma substância terrível. E quando o enxofre entra em contato com o fogo, se torna uma agonia absoluta. É por isso que, olha só, a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre. Para todos sempre. Ou seja, olha aqui, versículo 11 de Apocalipse 14. Eu quero ler para você aqui. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então, olha só, o que isso tem a ver? Será um tempo de angústia sem fim, uma angústia sem fim, não haverá fim. Não poderão morrer nem dormir. Tal horror e agonia estão além da nossa compreensão. Eu não tive oportunidade, eu conheço o enxofre, já vi o enxofre, mas eu não tive ainda a oportunidade de ver ele pegando fogo. Mas dizem que o enxofre em contato com o fogo é uma coisa terrível. E isso vai além da nossa compreensão. E aí entra algo importante para a minha vida e para a sua vida, que Deus nos dê graça para poder nos prevenir, para que nós possamos ter poder para prevenir desse castigo que será inevitável e eterno aos que ainda estão sendo conduzidos pela besta, ou seja, aqueles que não têm penitência alguma, tá bom? Então olha só que coisa interessante, nós precisamos entender isso. Então, gente, é exatamente o que nós precisamos entender. O lamento dos perdidos, fogo e enxofre. E nós temos que começar a ver esse tipo de situação para que a gente possa identificar o que Deus está querendo com a gente, o que Deus quer conosco, o que Ele pretende fazer. E eu quero dizer para você algo muito importante, algo que você precisa ter em sua mente. Você precisa ter Cristo em seu coração em todo o tempo. Vamos continuar aqui. Temos o quarto anjo, Apocalipse 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do anjo dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Então olha só, as bem-aventuranças. João escreve as bem-aventuranças, né? E graças a Deus que bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, porque eles já estão descansando de todas as suas fadigas, de todas as suas torturas. Ou seja, o que vai acontecer nos dias em que a besta estará agindo, o anticristo estará agindo, o falso profeta estará agindo, é que as pessoas não vão encontrar descanso. Elas não terão descanso, porque elas vão estar tendo angústia dentro da tribulação. E olha só, o lugar de descanso dos santos não deverá ser de ociosidade. O que significa isso?
Nós não vamos apenas descansar e olha, agora estou descansando, estou bem. Não, o nosso trabalho junto com Deus vai ser adorar ao Senhor em todo tempo, né? Todos os crentes serão amplamente utilizados pelo Senhor no céu. Olha só, gente, muitas vezes as pessoas acham que acabou a vida aqui na terra, quando nós fecharmos os nossos olhos, acaba aqui. Mas inicia uma outra vida chamada vida eterna. E a vida eterna não é uma vida onde nós vamos ter apenas aquele tempo de sossego, aquele tempo maravilhoso, e olha, agora estou numa boa, ou seja, estou na praia, ali no Caribe, descansando maravilhosamente bem. Não, você vai ser utilizado no céu. E uma das coisas que Deus quer que você faça é que você o adore 24 horas por dia. E nós vamos adorar a Deus 24 horas por dia. Nós vamos adorar a Deus em todo o tempo. Aí surgem também o quinto e o sexto anjo, né? E aí vem as duas visões que João teve, a visão da colheita e da vindima. Então, olha só, vamos lá, vamos ver aqui a ceifa. Apocalipse 14, versículo 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Mas aí tem a continuação da vindima. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Do lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estágios. Então vamos entender aqui um pouquinho sobre isso. A colheita dos grãos, que nós acabamos de ler da ceifa, nada mais é do que ajuntamento dos santos. Os santos serão ajuntados ali. Eles vão estar sendo separados, o trigo do joio vai ser separado. Lembram que Jesus fez essa parábola falando sobre o joio e o trigo. O joio e o trigo, eles crescem juntos, eles são muito semelhantes. Só que um produz fruto e outro não. Mas eles são bem parecidos. E a vindima nada mais o joio sendo colocado para ser queimado, ou seja, é a vingança, é o assunto da vingança do Senhor. E isto mostra o que os homens eles precisarão tomar decisões, e as suas decisões deverão ou devem ser voltada para Cristo, porque se não for voltada para Cristo, eles vão estar participando da cólera de Deus, eles vão estar participando de tudo aquilo que a besta, o falso profeta e o anticristo estará fazendo aqui na terra. Então, quem é o ceifeiro? O ceifeiro é Jesus, nada mais, nada menos, o ceifeiro é Jesus Cristo. E quando ele vem sentado numa nuvem branca, né, isso está sugerindo um juízo calmo e deliberado. A coroa é sinal de vitória e a foice indica que será rápida e completa. Gente, vai ser rápido e completo. Você pode ter certeza disso que eu estou te dizendo aqui. Isso vai ser algo muito rápido. Então, os que ficam, os que ainda não se arrependeram, precisam estar tendo aí a sua vida voltada para Jesus. E precisa estar cada vez mais firme com a presença do Senhor. Então, vamos continuar aqui. Então, olha só. Um anjo sai do templo e clama por ação imediata do ceifeiro. Uma ação imediata
do ceifeiro. Este anjo não dá ordens ao Filho do Homem. Ele é um mensageiro anunciando ao Filho do Homem a vontade de Deus, em cujas mãos se encontram os tempos e as estações. Então, lembram também que Jesus falou, olha, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros? Então, é exatamente isso que nós precisamos entender e verificar aqui neste momento, porque a seara está madura. Os ímpios estão mais que maduros para o juízo. Então, aqui nada mais é do que quando a gente vê a situação acontecendo da seguinte forma. Vai haver a ceifa. Os santos já estão com Deus, mas os que ficam e que ainda irão se arrepender, eles terão a oportunidade, eles terão a condição de estar cada vez mais tendo a oportunidade de se entregar para Deus. Só que os ímpios, eles também vão se amadurecendo. Lembra que eu falei para você? O trigo cresce, o joio também cresce. Ambos crescem juntos. E nós precisamos entender esse tipo de situação, porque não será fácil os dias em que o anticristo, o falso profeta e a besta estarão agindo na terra. Por isso a gente precisa entender isso. Então olha só que coisa interessante. Aqui há dois anjos. Você viu aqui que nós acabamos de ler. Um que sai para falar sobre a ceifa e outro que fala sobre a vinda de Jesus para fazer a ceifa ali. Então, um saiu do altar, e esse é o altar do incenso, que foram onde são oferecidas as orações dos santos, venha o teu reino, e o clamor dos mártires que é atendido. O falso profeta fez descer fogo do céu, mas agora o anjo do altar tem poder sobre o fogo e move-se contra todos os ímpios da terra. Então é exatamente o que nós precisamos começar a entender. Então aqui ele fala sobre o fora da cidade. Leia Apocalipse 14, versículo 20, está aqui, olha só. Ele diz aqui assim, e o lagar foi pisado fora da cidade. Fora da cidade é que é onde será travada a batalha do Armagedon. Lagar de sangue, toda a terra de Israel será inundada de sangue. 250 quilômetros de extensão, ou seja, 1,5 metros de altura. Cada ser humano é portador de 5 litros de sangue e um cavalo 18 litros. E aqui aqui a gente vê que Jesus vai pisar nesse lagar. E ele vai consumar a sua obra definitiva de tomar posse da terra. Então, olha só, diz assim, eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou os meus vestidos, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança do Senhor estava no meu coração. Isaías 63, versículo 3 e 4. Em Apocalipse 19, 13, Jesus aparece com o seu cavalo branco, seguindo dos seus exércitos, com um manto tinto de sangue. Então, quando você vê isso escrito na palavra de Deus, manto tinto de sangue, significa que Jesus pisou no lagar fora da cidade. E aqui é o seguinte, segundo os estudiosos, segundo o que a Bíblia diz, que serão 250 km de extensão, onde haverá muito sangue derramado. Muito sangue derramado de pessoas que não entregaram as suas vidas para Jesus. Jesus está sendo ruim com isso? Não, eles tiveram oportunidade, mas não aceitaram. O que significa isso? Significa algo muito simples. Você fez a sua parte, mas nós temos que entender que Jesus quer que as pessoas decidam. Não adianta você falar e a decisão não vai partir de você, a decisão vai partir da outra pessoa. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar. Aí a decisão cabe a outra pessoa de tomar. Mas olha só que coisa interessante, gente. Quando eu li isso, muitas vezes a gente não entendia. Mas vem com um manto tinto de sangue. Por quê? Porque ele pisou fora da cidade. Ele foi lá e Isaías fala sobre isso. Ele consumou sozinho a sua obra da cruz. Ou seja, lá na cruz, fora da cidade, lá no monte, o Monte das Oliveiras,
Monte das Oliveiras, né, o Gólgota, onde ele foi crucificado fora da cidade, o seu sangue foi vertido ali. E ali foi trazido o sangue de Cristo para a remissão de pecados. Mas muitos não quiseram. E Jesus vai voltar e vai ceifar essas coisas. Ele vai ceifar todos os ímpios, vai separar o joio do trigo. E ao separar o joio do trigo, muito sangue ainda será derramado. Isso será um clamor dos mártires? Sim. Isso será o clamor dos santos do céu? Sim. Venha o teu reino. É por isso que muitas vezes eu não gosto muito de falar sobre a volta de Cristo ou pedir para que Jesus volte sem que eu ainda tenha feito a minha parte, sem ainda falar do amor de Cristo para as pessoas. Eu preciso falar do amor de Cristo, porque elas serão ceifadas, serão separados o joio do trigo. Tá bom? Nós vamos continuar aqui, nós vamos falar agora das 7 trombetas ou das 7 taças. E é algo muito interessante em tudo isso que você está entendendo aqui, né? Vamos então, 7 trombetas ou 7 taças. Gente, 7 trombetas ou 7 taças, né? Terminado o tempo de misericórdia, começa o tempo da ira de Deus. Então é sempre assim, termina o tempo da misericórdia, começa o tempo da ira. Apocalipse fala sobre isso. Então aqui nós vamos falar sobre o silêncio do céu, né? Ou seja, os ímpios cada vez mais maduros para o quê? Para o julgamento. Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Creia nisso. Mas a decisão não é de Deus, a decisão são das pessoas. E aqui, olha só, os dias serão cada vez mais abreviados, né? E Mateus 24, 22 diz o seguinte: não tivessem aqueles dias sido abreviados e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Quais são os sinais que acentuarão a vinda de Jesus? Quais são os sinais que estarão mostrando sobre a vinda de Jesus? Quais são esses sinais? Olha só, vamos lá, eu quero ler aqui para você. É bastante coisa, eu sei que é muita informação, mas depois você pega aí, assiste de novo esse vídeo e essa transmissão para que você possa entender sobre isso. Olha só, os tremores da terra estarão aumentando com frequência. Isso eu já falei e vou repetir. Micros abalos sísmicos aumentaram significativamente em alguns anos para cá. Então, em alguns lugares que nunca tiveram esse tipo de coisa, de abalos, estão ocorrendo, né? A fome se alastra à medida que a população aumenta. Isso é um fato, gente. Deixa aqui colocar uma coisa para você. Eu não estou aqui defendendo o governo, não estou aqui defendendo ninguém. Mas você que está me assistindo, você precisa entender que a fome não é um caso do Brasil. A fome é mundial. A política, a economia, a parte social que nós estamos passando não é exclusividade nossa, é mundial. A economia não está boa para ninguém. A economia está ruim em todos os países do mundo. Todos. Não existe, gente, para de achar que tudo aqui é o problema. O Brasil não é o problema. O problema é mundial. Ou seja, todos estamos passando por situações difíceis. A gasolina está cara, o leite está caro. Isso é mundial. A gasolina está cara para todo mundo. A gasolina, o leite está cara, a comida está cara. A fome está batendo a porta, agora com muito mais visibilidade, porque o mundo está passando fome. E isso é bíblico. A fome se alastra à medida que a população aumenta. A poluição ameaça a nossa sobrevivência. Ah, mas vamos defender aqui a Amazônia, vamos defender países, vamos defender isso, vamos defender extensão. Para de fazer isso, gente. É bíblico. A poluição é mundial. É mundial. Israel renasceu milagrosamente como nação. Isso já aconteceu. Israel é a menina dos olhos de Deus. Ela já renasceu.
Olha só, a China Vermelha continua a aumentar seu tremendo exército, e isso é uma verdade. A China é o maior país que tem o maior contingente de soldados do mundo. Do mundo. Os árabes e todo muçulmano ameaçam uma guerra que destruiria todo o Estado de Israel. Gente, como aumentou isso? Árabe aumentou, muçulmano aumentou. Todas as potências mundiais estão dispostas a envolver-se na guerra do Oriente Médio por causa da necessidade do petróleo. Gente, para de ficar focando em uma única coisa. O problema de petróleo não é no Brasil. O problema de petróleo é mundial. Existem países que estão desesperados por combustível. Existem países que não têm mais combustível. Olha só, veja bem, aqui diz, todas as potências mundiais estão dispostas a quê? Estão dispostas a envolver-se na guerra no Oriente Médio. Para quê? Por causa de petróleo. Esses dias mesmo, teve aí uma reunião entre um país e o Oriente Médio, entre os árabes, para que houvesse um acordo melhor e maior, com maior prazo para fornecimento de combustível. Não é exclusividade do Brasil, a gente tem que parar de ficar focando no micro e olhar no micro e olhar no macro. Gente, a situação que nós estamos passando não é Brasil, é mundial. Continua. Um hecatombe nuclear parece mais provável a cada dia que passa. Os dedinhos estão nervosos para apertar aquela tecla e acabar com todo mundo. Olha só, eu vou ler aqui para você, Mateus 24, 33 e 34. Quando os ramos da figueira, que é Israel, está nova e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está chegando. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas acontecendo, todas as profecias se cumprindo dentro do tempo previsto, certo? Dentro do tempo previsto, né? Sabei que está próximo às portas a volta de Cristo. Em verdade vos digo, não passará essa geração, sem que tudo isso aconteça. Então existem várias trombetas e várias taças acontecendo, né? Parece soar estranho, mas olha só, Lucas 21, 25 diz assim, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Só então o Senhor virá. O Senhor vai voltar a partir de tudo isso acontecer. Então, gente, deixa eu falar uma outra coisa aqui importante. Se tivermos que passar por situações terríveis para ampliar, acelerar a volta de Cristo, nós temos que fazer. Nós temos que fazer. E não existe outra coisa a ser feita, a não ser obedecer, aguardar, se firmar em Deus, estar firme no Senhor, para que nós possamos viver mais firmes com Deus dia após dia. Então olha só, na abertura do sexto selo houve um grande terremoto, o maior havido então. As estrelas cairão, o sol se escureceu, o céu recolheu-se como pergaminho e os montes e as ilhas foram movidas do lugar. Já falei sobre isso em algumas aulas passadas e você precisa ver lá depois. Portanto, quando os anjos tocarem as trombetas, temos que ter em mente que já ocorreram grandes transformações na terra e que os céus perderam sua estabilidade, certo? Então, olha só, quando começar a soar as trombetas, vários acontecimentos já ocorreram. Várias coisas já estavam acontecendo. Então, olha só, quando começar a soar as trombetas, já estaremos no meio da semana, serão decorridos 3 anos e meio, os santos
terão desaparecido da face da terra e restarão aqui apenas os 144 mil judeus selados para enfrentarem a grande tribulação, que crerão em Jesus, e mais as duas testemunhas de Deus que terão grande poder. Israel terá rompido o pacto e, portanto, será perseguido. Os poderes do céu estarão abalados e a natureza como que enfraquecida. Esses juízos são contra o trono de Satanás, é a luta pela posse e pela redenção da terra. Os anjos tocarão suas trombetas, cujo som não será ouvido na terra, mas tornar-se-á uma impressão de que uma taça estará sendo derramada. Né? Olha só, assim como aconteceu diante das muralhas de Jericó, aqui o estudo que eu estou fazendo com você diz o seguinte, olha só, assim como aconteceu diante das muralhas de Jericó, que representam o domínio de Satanás, acontecerá agora. Ao soar da sétima trombeta, cairão as cidades das nações e o reino de Deus será estabelecido para todo sempre. As 4 primeiras trombetas serão sobre a terra, o mar, os rios e astros, e isto é, sobre a natureza. As 3 últimas serão diretas sobre o trono da besta e seus adoradores. Todas as pragas trazem em si o elemento fogo. Por quê? Porque o fogo, porque o propósito é purificar a terra do pecado. E o fogo purifica, tá bom? Ok? Nós vamos então, daqui a pouquinho, entender sobre a primeira, a segunda, eu acho que vai dar para fazer a primeira, a segunda e a terceira trombeta ou taça, tá bom? Então vamos lá. Primeira, eu quero ler com você Apocalipse capítulo 8, versículo 7. Primeira trombeta ou taça. Apocalipse 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou sua trombeta, e foram jogados sobre a terra fogo e uma chuva de pedras, misturado com sangue. Uma terça parte da terra pegou fogo, de maneira que uma terça parte das árvores foi queimada, e toda a erva verde. Agora, Apocalipse, capítulo 16, versículo 2, diz o seguinte: assim foi que o primeiro anjo saiu do templo e derramou o vaso dele sobre a terra. E rebentaram feridas horríveis e malignas em todo aquele que tinha o sinal da criatura e estava adorando a estátua dela. Queridos, a primeira trombeta, o calor vai ser intenso, a terra vai se aquecer. Né? A saraiva de gelo misturada com fogo fará 1/3 da erva verde, toda a erva, ressecar-se e queimar-se. E isto ocasionará aos homens úlceras malignas, possivelmente câncer de pele. O que está acontecendo hoje nas nações ou até mesmo fora das nações? O que está acontecendo? Uma coisa muito simples. A Europa está enfrentando o maior calor em sua história. Existem relatos de que em alguns lugares da Europa o calor está chegando a 45 a 51 graus Celsius. Gente, é muito calor. E se você não tiver uma boa proteção, se você não estiver passando um bom protetor solar, o que vai acontecer? Possivelmente pode aparecer câncer de pele. Então, olha só, e essas úlceras já aconteceu também quando Moisés foi retirar o povo hebreu do Egito e levá-lo para adorar a Deus, aonde Deus havia determinado. Olha só que coisa interessante. Os lugares onde a influência da besta for maior serão os mais severamente atingidos pela saraiva misturada com fogo. Esta praga será semelhante à do Egito. Lembra que eu falei para vocês? Semelhante ao Egito, porque aconteceu no Egito. Êxodo 9, 23, eu quero ler para você o que está relatado aqui na Bíblia. O Senhor deu trovões e chuvas de pedra, e fogo desceu do céu sobre a terra. O Senhor fez cair chuva de pedra sobre a terra do Egito. No sexto selo, lembram que no sexto selo o pergaminho é recolhido, né? Aí alguns pesquisadores americanos descobriram o seguinte, que além da região do Polo, amplas regiões da América do sul do continente africano e parte da Austrália, que vai acontecer o quê? A camada do ozônio ela vai estar cada vez se tornando mais fina e o buraco vai se ampliar cada vez mais e a saúde das pessoas vão estar cada vez mais complicadas.
Então, possivelmente, algumas pessoas estão dizendo que o pergaminho enrolado nada mais é que a diminuição da camada de ozônio. E o ozônio é o gás que envolve o nosso planeta entre 20 e 30 quilômetros de altura, protegendo-nos da parte perigosa dos raios ultravioletas, que podem provocar câncer de pele, né, e queimaduras em pessoas, animais e plantas. A quantidade de ozônio diminuindo 1%, o risco de câncer de pele aumenta em 5%. Isto é o pré-cumprimento da primeira taça da cólera de Deus. Então, a primeira taça é essa raiva misturada com fogo. Então, segundo aqui os que dizem, né, o pergaminho nada mais é do que a diminuição da camada de ozônio que protege a gente dos raios ultravioletas. Então, olha só, uma camada a menos, 1% a menos de camada de ozônio, aumenta em 5% a chance de ter câncer de pele. Segunda trombeta ou taça, Apocalipse 8, 8 e 9. Depois, o segundo anjo tocou sua trombeta, e o que parecia uma enorme montanha em fogo foi jogado no mar, destruindo uma terça parte de todos os navios, e uma terça parte do mar ficou vermelha como sangue, e morreu uma terça parte dos peixes. Apocalipse 16, 3. O segundo anjo derramou o vaso dele sobre os oceanos, e eles se tornaram como o sangue aguado de um morto, e morreu tudo o que estava em todos os oceanos. Morreu um terço dos animais marinhos, e um terço dos navios foi destruído de todos que buscavam refúgio na terra, por causa do fogo que assolava a terra. Foram apanhados em águas sangrentas, cobertas de fogo, e morreram. E quando João viu isso, ele escreveu como que alguma coisa sendo atirada ao mar. Ele usou a expressão como que grande montanha, o que poderia ser nos dias atuais uma grande usina nuclear que depois de sofrer a ação do grande terremoto poderia ficar abalada, explodir e se precipitar no mar, provando imensa irradiação que se alastraria contaminando e matando rapidamente os seres vivos do mar. Então olha só, o segundo anjo tocou a trombeta e o que aconteceu? Foi destruído terça parte de todos os navios e de todas as coisas que estavam habitando no mar. Então, gente, isso daqui nada mais é do que as coisas que já vêm acontecendo. As pessoas estão destruindo tudo, já estão contaminando tudo. E nos últimos dias da segunda trombeta, isso vai ser algo muito real. Pode ser aqui uma explosão nuclear, pode ser a explosão de uma usina nuclear, pode ser qualquer outra coisa, mas vai acontecer isso, porque está escrito que isso estaria acontecendo, né? Então nós precisamos entender cada vez mais essa situação para que a gente não seja pego de surpresa. Nós vamos continuar na próxima aula a terceira trombeta em diante, porque eu sei que é algo maravilhoso que a gente precisa entender. Então, falamos da primeira trombeta, falamos da primeira. A primeira trombeta, saraiva e fogo, né, que seria gelo misturado com fogo. E também falamos sobre a segunda trombeta, que é um terço de animais marinhos mortos e um terço dos navios que são destruídos porque foram pegos através de alguma situação externa que os destruíram. Então são coisas que vão acontecer nos nossos dias, mas a gente precisa estar preparado para evitar essas coisas estarem pegando a gente de surpresa. Então vamos ficar atentos a tudo aquilo que esteja acontecendo ao nosso redor. Queridos, não fique com foco no micro, vá para o macro. Veja o que está acontecendo não só no Brasil, mas fora do Brasil. As coisas que estão acontecendo fora do Brasil é algo que é alarmante. É algo que nós precisamos estar cada vez mais entendidos, sérios, para que a gente possa viver o melhor de Deus para a nossa vida agora. E nós precisamos estar focando não só aqui, mas mundialmente, para que a gente não seja pego de surpresa. Porque muitas coisas que estão acontecendo lá fora a gente não está vendo, mas faz parte, está fazendo parte da profecia que estará se cumprindo em breve, da volta de Jesus. Que a gente esteja preparado, tá bom? Vamos ficar firmes, vamos ficar fortes no Senhor, em nome de Jesus. Amém?
Vamos orar? Pai, nós queremos glorificar o Teu nome pelo aprendizado nesta manhã. Que o Senhor nos ajude em todo o tempo, que o Senhor possa fazer com que a gente tenha visão correta, não do micro, mas do macro. Estar atento às coisas que estão acontecendo no mundo, não apenas no nosso país, mas no mundo. Que a gente possa ver que a fome, a economia e várias outras coisas não é um privilégio nosso. É algo que está acontecendo de maneira real no mundo. E nós pedimos nesta hora que o Senhor venha nos ajudar. Pai, nos ajude a permanecer firmes e nos prepare para estarmos encontrando com o Senhor nos ares. Obrigado, Deus. Ser conosco, nos ajude e nos dê um domingo abençoado em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Ser conosco. Em nome do Senhor nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a sua vida. Tenha um excelente dia, um excelente momento na presença de Deus. Eu tenho a certeza de que Deus estará nos abençoando. Fique na paz do Senhor e até breve, em nome do Senhor Jesus.